2, 25 a 30. Tem algum microfone por aí? Não? Tem? Lê para nós, Pedro, por favor. Minha voz hoje tá difícil aqui. É Filipenses 2, versos 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, o tema é saúde na cosmovisão cristã, e a passagem escolhida foi esta passagem onde mostra que nós ficamos doentes, né? Então, o cristão não é uma categoria diferente, que não fica doente, que não tem dificuldades nessa área. E, entre tantas outras coisas que a lição vai falar, ela vai falar exatamente sobre isso. Nós, como cristãos, a cosmovisão cristã não vê impedimentos em buscarmos recursos na medicina, sem deixar de orar sempre. Nós oramos ao Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor, ao mesmo tempo nós buscamos os recursos na medicina. E que não existe esse super crente. Eu lembro uma época lá em Goiânia, tinha um desses pastores que pregavam que o crente não ficava doente, né? E uma vez ele ficou doente, saiu escondido, para ninguém ver que ele tinha ido internado no hospital, né? Não podia saber como que ele ficou doente, ele não podia, então ele estava espiritualmente fraco, né? Então existe esse tipo de pensamento, infelizmente, a gente vai ver aqui no decorrer da lição. Mas aqui Paulo fala de Epafrodito. Ele fez essa viagem, foi até aqueles irmãos, para que eles pudessem ver o testemunho, um homem que passou por enfermidades, dificuldades, aqui fala que é por causa de Cristo, por causa da igreja. Esse homem estava ali, presente, né? Para levar um pouquinho de felicidade para aqueles irmãos. Nós nos alegramos, né? Quando alguém que passou por dificuldades extremas, problemas de morte, e de repente você vê aquela pessoa fortalecida, aquela pessoa boa. Então ele diz aqui para que essas pessoas se alegrassem e ele tivesse menos tristeza. Por que Paulo está falando isso? Porque a situação dele era muito complicada, já no final da sua vida, preso e passando por certas dificuldades. E é curioso, né, que ele escreve Filipenses, uma carta de alegria. No momento de maior dificuldade e tristeza da vida dele, ele escreve uma carta de alegria. Até a gente, em uma outra oportunidade, pode voltar a estudar Filipenses expositivamente, todo o livro de Filipenses, porque é uma mensagem muito bonita.
Às vezes eu vou citar textos bíblicos e quando eu vejo, cai lá em Filipenses. Lá em Filipenses de novo. Tem muitos textos, né? A Bíblia inteira, mas tem alguns textos que vão ficando na nossa mente e são muitos de Filipenses. Na introdução aqui, fala que nós vivemos em uma época de culto à saúde. Muitas procuras por medicina, né? Tipos novos de tratamentos. A gente percebe que há uma evolução muito grande em todo o mundo, né? E às vezes a gente nem sabe, mas aqui no nosso país tem muitos tratamentos sendo desenvolvidos, né, de grande utilidade, grande reconhecimento até internacionalmente. Não puxando para o meu lado, né, de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto, onde a minha irmã trabalhava, ela aposentou faz 1 mês e pouco, ou 2 meses, lá tem um monte de coisas, né, de estudos em relação a várias doenças, e tem tido muito sucesso. Então, nós vivemos nesse tempo, ao mesmo tempo em busca de tratamentos, mas também vemos uma medicina complicada, no sentido de que esse culto pela saúde às vezes leva pessoas a tratamentos estéticos, a plásticas, coisas que são exageradamente, são feitas, e quando não, para deformar o corpo. Não queremos ficar dando exemplo feio aqui, né? Mas a gente sabe muito bem que acontece cada coisa, a pessoa quer, agora eu quero ser isso, né? Eu quero ser aquilo. E temos muitas aberrações, e a pessoa já querer ser, já está errado. Agora, o duro quando tem uma base, quando tem médicos ajudando essas pessoas nessas áreas todas, né? É muito complicado. Pergunta que fica então aqui no final da introdução. Todos querem ter saúde, mas será que estamos vivendo um exagero? A cosmovisão cristã trata da saúde também, de saúde também. Vamos lá, ponto 1. O ser humano como um ser físico. Todas as vezes que vai se falar a respeito deste tema, né, da saúde, se recorda até uma lição passada que falava a respeito de dualismo, de pessoas que tentam separar corpo mal, alma boa, ou que o corpo é o problema do ser humano. E a gente percebe que quando Deus fez tudo bom, Ele fez o homem corpo bom. Depois, lá o texto diz que Ele soprou o fôlego da vida, mas já era bom. Então nós sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, embora Deus é espírito, mas Ele nos fez com um corpo. Então nós, como um todo, somos uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Aqui fala sobre, que a gente reflete pouco sobre esse tema, né? Que dia que a gente estudou, teve uma lição falando a respeito desse tema. Mas é um tema importante de ser tratado, sim, porque nós não podemos menosprezar o nosso corpo, nós temos até mesmo uma obrigação de cuidar dele, de buscar a saúde, e o corpo, ele faz parte aqui, né? O corpo com o espírito, é uma só pessoa. A cosmovisão cristã não menospreza o corpo humano. Ele dá o exemplo, se um assassino ataca uma pessoa, não ataca só a inteligência, a espiritualidade, ele ataca o físico e ao mesmo tempo ataca todo o ser. Não é também só o corpo, a nossa alma, a nossa tristeza, nosso coração. Então ele nos ofende de forma geral. Isso é
É algo que não é bom, né? O homem completo, a imagem de Deus. Aquilo que eu falei há pouco, que a corporeidade do homem fica evidente, né? Quando Deus criou o homem, disse que era bom, e depois fala antes de ter a alma, né? Então, com a alma, depois soprou esse fôlego de vida, esse espírito neste homem. Que vai repetir a natureza una do homem, corpo e alma, não são separados, né? Tem aquela questão de corpo, alma e espírito, nós não vamos falar sobre isso, mas basicamente o ser humano é físico e espiritual. Isso faz parte aqui da nossa vida, né? Na morte haverá o quê? A separação. O homem fica sem o corpo. Nessa vida, o que nós aspiramos? Nós aspiramos a glorificação, receber o corpo celestial, mas também aguardamos a questão da nossa alma, né? A purificação, a glorificação, nossa vida de forma geral. O caráter físico do ser humano nunca deve ser considerado uma parte inferior da sua natureza, enquanto pensa na parte espiritual como mais elevada. Ambas vieram de Deus e ambas são importantes. Aqueles que dizem, mas o corpo é ruim, a alma é boa, né? Ou seja, o problema é o corpo, ele está tão equivocado, porque se a gente fosse dar um culpado, a gente poderia dar mais um culpado da parte espiritual do que da parte material nossa. Porque de onde procede a tristeza, a maldade, né? É do coração. Então o nosso corpo está lá, coitado. E aí de repente vem os nossos desejos e vai abusar desse corpo, né? Vai fazer maldade com o corpo. Eu estou dizendo assim de uma forma assim, né? Como se a gente fosse separar, era mais culpado a alma do que o corpo. Mas nós somos um só. Sendo um só, nós todos, como parte ainda, né, da natureza pecaminosa que veio a esse mundo, nós somos pecadores, o corpo e a alma. Então o problema nosso não é a matéria, o problema nosso é o pecado. E aí, mais uma vez, a gente está voltando a esse tema. Todos os temas que a gente vai tratando, por que tem que ter uma visão cristã, uma cosmovisão? Por que tem que se voltar a essa visão? Porque ela foi perdida, foi embaçada por causa do pecado. Nós hoje não enxergamos bem, não enxergamos perfeito. Precisamos da lente, da palavra, da verdade, para tudo nesse mundo. Precisamos de muita sabedoria de Deus. E a gente realmente tem muita dificuldade em relação a manter-se sábio, a manter-se claro. A gente muitas vezes deixa-se convencer de que muitas coisas erradas são certas. Muitas coisas erradas são certas. Eu li uma passagem, até escrevi um texto sobre ela, não vou lembrar aqui os detalhes todos, mas é Paul David Tripp falando a respeito desse tema. Ele falou que você hoje vai se levantar e você vai se escolher ou se submeter a servir a Deus ou querer tomar o lugar dele. Que é exatamente isso que acontece, no sentido de você como homem tomar as suas decisões por si mesmo, você se convencer do que é certo e do que é errado a despeito de Deus, é se tornar próprio Deus. E ele fala, não foi isso que aconteceu com Eva, com Adão? Né? Desta árvore não comereis. E ela ouviu a voz do tentador, é certo que não morrerás. Desta árvore não comereis, porque no dia que comeres, morrerás. E o inimigo falou, é certo que não morrerás. E é esse convencimento diário
que o inimigo, que a nossa natureza humana pecadora, que a nossa própria vida, sem uma visão completa, certa, toma decisões erradas. Então aí é muito sério, né? Porque exatamente, o pecado é transgressão. E por que o pecado é tão gostoso? Não é porque o pecado é gostoso, porque a maioria dos pecados são ruins. Mas o pecado é gostoso no sentido de que ele é transgressão. Eu me ponho como Deus. Quem manda aqui sou eu agora. Eu sou Deus. E aí, a gente está, então, fugindo dessa sabedoria de Deus, desse caminho de Deus. A morte é a separação do homem de si mesmo. Interessante isso. Todos nós passaremos pela morte. E a gente vai viver um estágio que a gente não sabe muito bem como que é. A gente sabe que a gente vai estar com o Senhor, mas aqui há um tempo de separação de si mesmo. Ao mesmo tempo que a ressurreição é a reunião do homem consigo mesmo. Então nós vamos ter, de novo, a nossa vida, o nosso corpo. A gente está falando a respeito disso por causa do tema, né? O tema, ponto 1 aqui, que fala a respeito do ser humano como ser físico, um ser físico. Que diz também que quando mortos, nós vamos não estar ainda completos, mas nós vamos estar ainda num estágio em que ansiamos o retorno do nosso corpo, ou seja, essa união de novo conosco mesmo. Mas a gente ainda vai ter que aguardar esse tempo, né? Então, o corpo físico e espiritual é algo, uma coisa só. Terminando aqui esse ponto 1, diz: o fato de Cristo ter ressuscitado no estado corporal é extremamente significante, principalmente porque o nosso estado final vai ser similar ao dele. Então, se a gente quer entender um pouquinho como que será, a gente tem que ler lá os textos sobre a ressurreição, 1 Coríntios 13 e outros, que falam da ressurreição de Jesus e falam que a nossa ressurreição será semelhante à dele. Novo céu e uma nova terra, viveremos em plenitude, nossa humanidade perfeita, espiritualidade e fisicamente. Nós não vamos ser anjinhos voando nas nuvens, haverá um corpo, ressurreição do corpo, nós teremos corpo sim. Querem falar, irmãos, sobre esse ponto 1 para a gente passar? Frente? Os irmãos que quiserem falar, podem ficar à vontade. Ponto 2. A enfermidade como fruto do pecado. Falamos que o pecado tira de nós a visão correta das coisas e isso exatamente faz com que nós vivamos uma vida e pecamos contra a nossa alma e contra o nosso corpo. Tem coisas que a gente faz que o nosso corpo aparentemente não está sofrendo, né? Ele sofre porque se a alma está sofrendo, vai dar alguma coisa no corpo também. E temos atitudes que a gente comete com o corpo, que são mais do corpo, e eles vão também atingir a nossa alma. Sem a queda, não troquei ali meu slidezinho. Ponto 3, a atitude singela do Criador. Opa, estou animado, hein? Ponto 2, a enfermidade como fruto do pecado. Sem a queda, em pecado, o homem teria uma volta muito mais plena e nunca ficaria doente. Sem a queda, o homem teria uma vida muito mais plena e nunca ficaria doente. Dificuldades, sofrimento, é por causa da queda. A morte entrou no mundo, não foi qualquer coisa. Certamente morrerás, e nós morremos. Temos um corpo debilitado, temos um corpo frágil,
Temos desgastes físicos, temos desgastes diante de um esforço, de um trabalho, sofremos. E Adão? Bom, Adão, aqui diz, não quer dizer que Adão tivesse um corpo indestrutível, mas sem a expulsão do Éden pela desobediência, ele e sua descendência poderiam recorrer à árvore da vida para serem restaurados em sua plena saúde e disposição física. É um outro tema complicado, né? A gente fala de coisas, irmãos, a gente nunca pode ser especialista, né? Hoje tem tanto especialista, às vezes eu tenho até dificuldade de assistir certas pessoas que são tão espertas, né? Um dia desse tinha uma jovenzinha lá sendo entrevistada. Onde que está a arca da aliança, não sei o que e tal, né? E ela dando detalhes. Então, falou, a pessoa sabe demais, não, a pessoa sabe das coisas, assim. Mas vamos lá. Em relação ao homem, ficaria doente ou não? Aqui está falando alguma coisa que eu concordo. Que a ideia não que Adão, o homem, ele foi criado indestrutível, mas ele foi criado por Deus num ambiente de paraíso, de perfeição, e ali ele não ficaria doente pela própria estrutura do local. E por que existe essa árvore da vida? Para dar vida, através dos seus frutos. A gente, se parar de comer, se parar de dormir, né? O que acontece com a gente? A gente vai morrer. Então a gente tem a alimentação, a gente tem o exercício, a gente tem um monte de coisa que faz com que o nosso corpo vive um pouco melhor. Imagine num paraíso. E é curioso, não sei quantos irmãos lembram de Apocalipse 22, 2. Leia para nós aí, Pedro, é só auxiliar das leituras. Apocalipse 22, 2. Que fala a respeito de algo parecido com o que nós acabamos de dizer que estava lá no Éden, nos céus, quando nós estivermos nos céus com o Senhor. Apocalipse 22, 2. No meio da sarça, de uma... A praça. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando do seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E aí vem a pergunta, mas precisa de cura no céu? Né? Então é essa mesma ideia do paraíso, um ambiente que você tem todos os recursos para que você não adoeça nunca. É um corpo melhor, mas uma estrutura melhor. E os céus? Nós seremos transformados, um corpo perfeito, mas segundo alguns comentaristas, esse texto fala a respeito de que essa árvore da vida estará lá para quê? Para dar vida. Então você vai comer esses frutos e você vai manter-se vivo. É um assunto estranho, né? Porque a gente pensa em céu que parece que a gente vai ser igual ao super-homem, né? Vai até voar. Mas nós não sabemos tantos detalhes, mas dá a entender que nós teremos uma saúde plena a partir de nos alimentar da árvore da vida. São duas árvores no Éden, lembra? O conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Foi dito para não comer o conhecimento do bem e do mal. Essa não vai ter mais. Essa fazia parte da estrutura original, quando nós somos criados, o livre-arbítrio de escolher entre o mal e o bem. A partir do momento que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós gastamos o nosso livre-arbítrio, né? E aí, a partir daí, a gente só tem uma liberdade. Para quê? Para pecar. Você não tem liberdade de fazer o bem mais, né? Nós somos pecadores, mas a graça de Jesus, o amor de Jesus veio para nós, para nos salvar, e aquilo que nós falamos um pouco hoje cedo, né? A justificação, Deus assim nos amou e nos traz a paz,
Essa justificação, ela é passiva nesse sentido de que eu não faço nada para merecê-la, para ser considerado justo, né? É a graça de Deus que vem sobre mim. E ela é ativa no sentido de que a justificação produz santidade em nós, desejo de ir bem, desejo de fazer o bem. Pecamos? Pecamos, irmãos, mas nós sofremos quando pecamos, nos arrependemos dos nossos pecados, voltamos logo para Deus. Ou então não é cristão. Não tem esse cristão, vive de qualquer jeito aí, pratica tudo quanto é pecado, porque a gente está vivendo num mundo assim, né? No mundo desse jeito. As pessoas usam o termo amor de forma errada, né? Então hoje, domingo, tem um monte de igreja GLBT aí fazendo culto. Você olhar lá, tem live deles lá. Eles estão cantando, entrego tudo ao Senhor, a minha santidade, a minha paz. Mas a pastora é casada com outra mulher. Então, é um dos temas, né? Não só isso, mas hoje as igrejas estão se reunindo e a gente fica impressionado, que lindo aquela igreja, que lindo aquele louvor, que lindo aquelas palavras de santidade, mas não passa dali. Durante a semana, vivem de forma totalmente oposta àquela questão. E não é só eles, né, irmão? Fala da gente também, a gente também conhece. Muitas vezes a gente vem à igreja e como nós somos pecadores, como nós erramos, mas não estamos aqui para apontar quem é o verdadeiro cristão, quem é o falso cristão. A gente tem que cuidar da nossa vida e a gente então entende que nós somos santificados pelo Senhor, pela palavra, justificados pelo amor de Deus e assim santificação pela prática que nós temos. Deixa eu falar. Jude. Viu, pastor? Uma coisa que a gente é bom estar atento aqui nesse texto que fala aqui, nesse pedacinho que fala aqui sobre Adão. Adão e Eva tinham um corpo como nós temos. Era indestrutível? Não. Só que Adão, o que ajuda a compreender isso aqui, lá na conclusão da lição, na aplicação, ela fala lá de quem faz alpinismo e de quem faz bungee jump, quem pula lá na altura de uma ponte de 200 metros lá, faz um ioiô humano lá. Ele está correndo o risco de ir lá, voltar, beleza, não acontecer nada, mas está correndo o risco de arrebentar a corda e morrer lá no rio, ou lá nas penhas, ou de dar qualquer revertério na saúde. Ou muitas vezes, um exemplo mais prático para nós aqui, mais próximo nosso, pegar um carro daqui nas nossas rodovias até 100 por hora, você vai andar 200 por hora. Depois vai falar, Senhor, me guarde, Senhor. Com certeza Adão, lá no Éden, porque a palavra de Deus aqui não deixa claro quanto tempo foi da criação de Adão até o período da queda. Com certeza ele viveu um bom tempo no paraíso. Não viveu algumas horas no paraíso, ele viveu um bom tempo no paraíso. Anos, né? Muitos aí podem dizer que viveu alguns dias. Não, Adão e Eva viveram anos no paraíso. 100, 200, talvez 300, não sei se 1000 anos. Mas viveram lá, gozaram dos bens do paraíso. E lá, quando Deus falou para ele lá, viu, você tem a árvore da vida. Agora, não é porque ele tinha a árvore da vida que Adão ia subir lá no pico do Everest lá, porque existia o mundo do Everest, já existia. Ele não ia subir lá no pico do Everest, pular de cima para baixo e chegar lá embaixo. E ele não ia tentar Deus. Por causa do quê? Porque não tinha o pecado. E hoje, infelizmente, a gente tem o pecado e a gente são aguçados a andar a 150, a 160, a 170, a 180, a podar em lugares indevidos, a podar em curva, a fazer coisa que muitas vezes querer subir em cima do telhado da casa, querer pular do telhado da casa. E muitas vezes uma das tentações do Satanás para Jesus foi justamente isso. Se tu és filho de Deus, sobe o pináculo do templo e tira-te abaixo, que os anjos vão guardá-lo. Então, o que é, irmãos? A lição aqui, a enfermidade como fruto do pecado. Então, não é para... O que é para nós fazermos, irmãos? É para nós cuidar da nossa saúde. Para nós ir atrás dos recursos que Deus disponibilizou, como vai falar no tópico 3 lá, de algo que a gente tem que usar, que Deus nos concedeu essa dádiva, essa graça. De gente que o senhor falou lá de Ribeirão Preto, na cidade do senhor. Graças a Deus que tem um centro de estudo lá para cuidar da saúde. Não é bom isso? Desenvolve vacinas, desenvolve medicamento hoje.
o tratamento de várias doenças é bem melhor do que há 20, 30, 40 anos atrás. Então, isso que ajuda a gente a entender um pouquinho disso aqui, para a gente cuidar mais do corpo. Como Adão não ia lá pegar lá e a Eva não ia pular da árvore, ele ia se cuidar. Os abusos, né, em relação a muitas coisas. Na continuidade que acho que vai falar um pouco sobre isso também, né, até a questão da alimentação e tudo mais, que como nós podemos cuidar melhor do nosso corpo, né? Uma coisa importante aqui, que a lição ressalta agora, que embora haja essa questão do pecado, é por causa do pecado que veio a deficiência, a debilidade. Mas a gente não pode simplesmente estar concluindo que cada enfermidade é diretamente causada por um pecado específico, né? Um pecado pessoal. Como muitos ministérios por aí de cura, libertação, falam que a doença é uma ação direta do inimigo e coloca nome na cada doença, né? E a gente sabe que existem dificuldades, existem enfermidades, mas às vezes a pessoa, ela tá tudo bem com Deus, ela está bem, está vivendo de santidade, e ela tem uma enfermidade, não é porque ela está doente, é porque ela é mais pecadora do que o outro, né? Não é bem isso. E o nosso corpo, então, que diz, nosso corpo já não funciona de maneira perfeita como foi planejado, quer sejamos fiéis ou incrédulos, né? Então, não se trata de um problema específico. E aí ele dá exemplos aqui, olha, justificativas. Primeiro, a enfermidade não existe, de fato, no mundo bom de Deus. Seus sintomas não podem dar sugestão enganosa de Satanás. Seus sintomas são apenas uma sugestão enganosa de Satanás que precisa ser rejeitada firmemente pela fé. Isso aqui é errado, tá, gente? Aqui está falando qual é a justificativa dessas pessoas, dos ministérios de libertação. Começa a dizer que a enfermidade não existe. Baseado muito em textos como de Isaías, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Eles levam literalmente para a ideia da cura física. E lá está falando da cura principalmente espiritual, né? Que em Jesus nós somos sarados, somos curados. Não necessariamente que nós não temos mais enfermidade. Ponto 2 aqui, todas as enfermidades são consequências do pecado e por isso não podem atingir aquele que crê no sacrifício de Jesus. Então, basicamente são essas duas erradas aqui, né? Duas justificativas erradas, né? Dizendo que o mundo atual não corresponde plenamente ao mundo bom do Criador em razão da queda. Então ele está querendo desfazer essa heresia. Primeiro, o mundo atual ainda não foi santificado, ainda nós temos a mesma consequência da queda nesse mundo. Então não dá como você dizer que nesse mundo atual exista essa cura, né, essa perfeição da saúde. E ele diz aqui então que em razão da queda isso aconteceu. Quanto à segunda heresia, normalmente se apoia em textos que falam de enfermidades como castigo suportado por Jesus na cruz. Então, se Jesus tomou o castigo, nós não vamos tomar. Mas ali não está falando de castigo no sentido físico, né? Está falando de castigo no sentido relacionado ao pecado, à nossa vida de forma geral. Aqui fala as nossas enfermidades e as nossas dores. Não deve ser interpretada literalmente como as doenças, inflamações, etc. Né? Isso é uma questão errada aqui. Ou seja, os cristãos também ficam doentes. Vamos para o 3? A medicina como bênção de Deus.
Então, nós já falamos que, como uma cosmovisão cristã, nós entendemos a necessidade da medicina e como algo bom de Deus, e com certeza nós temos que entender que os excessos, os abusos são errados, alguns tipos de tratamento aí que podem ser complicados, mas no geral é uma ciência muito importante para nós. Quando foi posto diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão ouviu claramente a sentença que pesava sobre a desobediência. Certamente morrerás. Algum tempo depois, ele e Eva acreditaram na palavra da serpente. Certamente não morrerás. A atitude singela do Criador, fazendo vestimentas de peles para Adão e Eva, simbolizou todo o cuidado divino sobre a raça decaída. Então nós percebemos que Deus poderia ter sido muito mais radical, né? Então vocês vão morrer e acabou. Vou extinguir essa raça humana, não quero mais o homem. Mas Deus viu o homem no seu pecado, na sua nudez, e aqui dá esse exemplo, né, de cobri-lo com vestimentas de pele, dá essa ideia de cuidado divino, e nós vimos bastante já sobre esse tema como um simbolismo do sacrifício de Jesus, que para que eles pudessem ser cobertos, houve a necessidade de se matar um animal, né, porque era uma pele de animal, e assim então alguém morreu no lugar deles para cobrir a nudez, que era o pecado. Então nós vemos que Deus certamente aqui já cuidando, né, de nós, cuidando da saúde. Mais uma frase aqui. A cosmovisão cristã vê a medicina no contexto da criação, queda e redenção, como uma manifestação do cuidado divino. Manifestação do cuidado divino. Nós falamos, né, de ciência, de pesquisadores, de tantas pessoas, né? Mas quem é que por trás de tudo, né, está permitindo, dando sabedoria ao homem? E como nós falamos numa lição passada, graças a Deus, existem muitos pesquisadores, cientistas cristãos, que por ter uma cosmovisão bíblica, eles têm, assim, digamos assim, mais agilidade, mais habilidade em algumas questões, né? Estão ali junto com outros médicos também tão importantes para ajudar, né? Não precisa ser só um médico cristão, mas Deus, Ele usa o homem, e assim a saúde não é só para o cristão, né? Ele fala aqui sobre o mandato, sobre esse aspecto de cuidado divino, que vem sobre toda a terra. Então, a cirurgia que tem para o cristão, tem para o outro, e assim a gente vê o cuidado de Deus, né, com a humanidade. Com certeza, hoje em dia, a gente está vivo, né? Muitas pessoas estão vivas hoje por causa dos avanços da medicina. Talvez uma doença que você já teve no decorrer de sua vida, que se não estivesse vivendo nesse tempo agora, você não estaria aqui, né? Porque não tinha cura. A gente ouve falar, né, de tantas pessoas importantes na história. Eu não sei se foi Bach, aquele músico, né? Johann Sebastian Bach. Aí eu estava olhando lá, para ele morreu com 32 anos. Você pensa, poxa vida, a pessoa não durava, né? 40 anos já era um senhor bem idoso, né? Porque era um tempo diferente. E hoje a gente vive um pouquinho mais, por causa dos avanços também da medicina, né? Nesse cuidado de Deus aqui, nessa manutenção de Deus. E aí, isso é chamado de graça comum, né? Quando é tanto para o cristão como para o não cristão. E aí vem, irmãos, a nossa parte, aquilo que o Neto estava falando, para a gente concluir aqui a revista, a lição, fala sobre a respeito de nós também, tendo esses recursos, buscarmos esses recursos enquanto oramos. Temos recursos? Vamos buscar esses recursos. Cada vez está mais difícil, né? A gente percebe que às vezes as pessoas param em determinadas filas, não conseguem um atendimento, não conseguem um médico, mas
A gente tem que buscar esse tratamento da melhor forma, né? Pedindo para Deus sabedoria para nós, recursos, para que esses recursos sejam assim utilizados, enquanto nós oramos. Dependemos sempre do Senhor. E mais do que cuidar, tratar da doença, é prevenir a doença. A gente percebe a necessidade disso, né? De ter uma alimentação saudável, de cuidar, né? Você sabe que você tem determinado problema, tomar o remédio, tem que ir ao médico. Parece que a gente está falando uma coisa, mas todo mundo faz isso. Não, a pessoa simplesmente fala, não, eu vou parar de tomar o remédio, né? Eu tenho pressão alta, mas eu vou parar de tomar o remédio. Mas por que você vai parar de tomar o remédio? Se o remédio que está ajudando a controlar. E aí vem, não, isso não vai dar nada, né? Pode não dar, mas se Deus deu a medicina, a ciência, a gente tem que buscar esses recursos, né, enquanto nós estamos aqui. Ser bons mordomos do corpo, né? Esse mordomo do corpo, aquele que cuida, honrar o nosso corpo, né? Cuidar das coisas, mostrar assim respeito para com o Criador, né? Porque quem não cuida da saúde está mostrando desrespeito com o Criador e desprezo por sua bondade. Nós precisamos, assim, buscar essas coisas. Na conclusão diz, nossa saúde é um dom maravilhoso do Senhor e que precisamos cuidar bem. Mantenhamos uma vida saudável, preservando nossa saúde e recorrendo, quando necessário, aos médicos, em toda a gratidão a Deus, reconhecendo a mão dele em cada instância. Então, o que te prejudica? Às vezes a gente sabe de algumas coisas que prejudicam a nossa saúde. Então, temos que tomar cuidado com essas coisas. E aqui fala, né, sobre não só alimentação desregrada, mas fala sobre o fumo, fala sobre o álcool, fala sobre um monte de nome aqui que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Hoje em dia está muito em voga os adolescentes e jovens, esse tal de cigarro eletrônico, que é uma praga igual às outras, né? Só que não é igual, que acaba sendo pior, porque eles ficam o dia inteiro, né, com aquele negócio lá, uma fumaça que não tem um cheiro característico como o do cigarro, mas faz tão mal também à saúde. E fugirmos, né, dessas coisas. Fala dos esportes radicais aqui, né? A gente não entra em detalhes, porque às vezes a gente acaba entrando, né, na vida do outro, mas tudo em excesso. Basta a gente dizer isso, né? Tudo em excesso. Por exemplo, está falando de fisiculturismo. A pessoa fazer lá uma academia é bom, mas excesso. Você pega, põe aquele monte de peso todo dia lá. Tudo em excesso não é bom. Não está certo, né? E que nós temos que tomar cuidado, né, para perceber, para sentir o nosso corpo, né? Quantas vezes a gente fica doente, ao invés de marcar uma consulta, ir no médico, até fica esperando. Esperando o quê? Piorar? A hora que você vê que não está dando mesmo mais, né? Então, tantas coisas que você pode prevenir, com certeza é muito bom. E aí a gente vai cuidar disso, cuidar da vida. Ah, mas se eu for no médico, quem procura acha. Ah, tá, se você não procurar, então você está curado, né? Não é quem procura acha. Então, se você está doente, você está doente. O exame só vai mostrar aquilo que você já tem, né? Ele não vai criar uma doença. Não, essa radiografia aqui, ela cria doença. Não, ela vai mostrar aquilo que você tem. Então, a gente tem que tomar essa precaução, né, de cuidar da nossa vida, enquanto Deus nos der. É um dom maravilhoso cada dia que Deus nos dá, né, de vida, para que a gente possa, assim, estar tendo saúde
e vivendo aí nesse mundo, né, que Deus nos deu. Alguém quer nos ajudar? Nós temos uns minutinhos ainda. Fala aqui no microfone. Só um comentário rápido. A minha mãe costumava dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso a gente tem que cuidar bem dele. Ótima lembrança. Esse versículo até deve estar lá nas referências, talvez, né? Eu não li todas as referências. Não é nosso, né? Somos mordomos. Por isso que a palavra mordomo apareceu no começo. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Não é nosso nesse sentido, né? Nós não produzimos nada. Nós somos de Deus. Deus nos deu, nós devemos cuidar. Pode falar. Vai lá. Interessante que tudo isso que foi falado, eu falei esses dias, vou repetir, a gente sabe. Tudo. Mas no momento certo, é que a gente vai atentar para isso. Já me falaram isso, eu não me toquei, agora caiu a ficha. Então, por isso que tem que ficar falando. Esses dias, conversando com um rapaz, falando sobre leitura bíblica, falei, quantas vezes se alimenta por dia? Ah, tantas vezes. E quantas vezes você busca a palavra? Aí, é uma coisa que ele sabe, mas não faz. Então, no tempo certo, é que vai tomar a decisão de seguir as orientações. Que nem o Neto falou, a gente fica desobedecendo até que se dê mal. A hora que se deu mal, falou, opa, já tinha me falado isso, eu não dei conta. Então, a gente percebe que nós sabemos muita coisa, mas é bom ouvir, né? Igual você falou, às vezes você está com aquilo na cabeça, você ouve, e é mais uma coisa para nos ajudar, né? E talvez não toma decisão na hora, mas no momento certo, tudo coopera aí para a gente estar vivendo melhor, né? E cuidar da alma também, né? Boa lembrança, não adianta só cuidar do corpo também, né? Vai no médico regularmente, uma dieta equilibrada, não pratica excessos com o corpo, mas espiritualmente não se alimenta, porque a gente não morre só tomando veneno, a gente morre de falta de alimento também, né? Então, não é que só porque você comeu errado, comeu ruim, você vai ficar doente. Se você não comer, você fica doente também. Espiritualmente é a mesma coisa. Ah, mas eu não pratico tal pecado, tal coisa. Mas se você não se alimenta, pode falar. Falando do físico, comer demais também faz mal. Será? Vai mal. Eu costumo dizer que eu não conheço velhos, bem velhinhos assim, né? Gordinho, né? Porque geralmente vai emagrecendo, né? E José, tá na hora, né, José, de emagrecer. É porque ele aprende a comer, né? Hã? Oi? É porque ele aprende a comer. Aprende a comer, né? Então, temos que, se a gente quer ficar bem velhinho mesmo, sabe? Tem que estar emagrecido, porque agora a estrutura física é muito interessante, né? O corpo humano, ele é... Então, tem exceção para tudo, né? Você já viu aquela pessoa que fala, qual que é a sua receita para ter tantos anos de idade? Eu sempre fumei, sempre bebi, sempre ia para as festas. O importante é ser, olha, foi feliz e aí eu vivi. Tá, mas para ele deu certo, mas vai você, né? Então, não é bem assim. É claro que existem regras, né? Mas que tem gente que tem uma estrutura física, você vê lá muitas vezes essas bandas, esses roqueiros lá, né? O sujeito tem uns 80 anos quase de idade já, usou todo tipo de droga na vida, você olha para ele, você vê que é uma figura totalmente descaracterizada, mas está lá todo, né? Então, agora vamos usar isso como desculpa para não cuidar da saúde? Né? A gente não pode, porque o importante é seguir. Querem nos ajudar? Querem ajudar?